Pessoal, vocês viram no vídeo anterior que eu tinha pedido para. Eu falei que ia dar uma pausa no vídeo, né, para começar, mas aí por imperícia minha eu parei o vídeo. Terminei de gravar o vídeo e aí, por isso que eu iniciei outro agora aqui. Era para ser só uma pausa, né? Era para iniciar no mesmo vídeo, mas enfim. Imperícia minha aqui, apertei o botão errado. Mas tudo bem, vamos lá. A gente viu no vídeo então anterior, né, embora seja a mesma aula aqui, um método da penalização, ainda estamos em algoritmo de penalização exterior, tá? O método da penalização quadrática. Esse método da penalização quadrática que a gente viu, eu falei para vocês, a gente vai ter que ir aumentando o valor de mu, né, até que a restrição seja satisfeita. Só que isso só vai acontecer para esse mu dar esse efeito na função aqui, eu preciso que esse mu seja muito grande. Essa função aqui, ela é tipo um problema bidimensional, né? E eu tenho uma função, eu tenho uma variável de projeto que é x. Conforme eu vou aumentando o valor de mu, isso aqui vai ficando, dependendo do valor, do número de variáveis de projetos, fica intratável. Ou seja, eu posso acabar travando o meu problema numérico e não chegar em relação nenhuma, em resposta nenhuma, seja aquele restrição de igualdade ou seja usando restrição de desigualdade. O sucesso da minha otimização está intimamente ligado ao valor desse parâmetro aqui, desse escalar aqui. Só que se esse escalar for muito grande, o meu problema numérico começa a ficar intratável. Só que se esse escalar tem que ser muito grande para o método de penalização funcionar. Sobretudo o método de penalização quadrática. Então a gente vai ver outro método, um pouquinho mais complicado de ser aplicado. Eu já tinha falado para vocês, mas que parcialmente resolve esse problema, que é o algoritmo de penalização exterior chamado Lagrangiano aumentado. Tá? Aqui a gente vai, como diferença ao anterior, a gente vai adicionar uma penalização ao Lagrangiano da função, de maneira a tentar fazer esse escalar não ser tão grande. Eu consegui chegar na resposta sem usar um valor muito grande. Agora esse lambda aqui vai ser o meu Lagrangiano, tá? Eu tinha usado esse lambda para outra coisa antes, como multiplicador, fazendo às vezes do mu para a restrição de desigualdade lá em cima, né, no vídeo anterior. Agora ele vai ser o Lagrangiano mesmo. Então eu tenho uma função f de x. Travou aqui, peraí. Vamos ver aqui para não fazer bobagem. Restrição de igualdade, tá? Vamos iniciar resolvendo a restrição de igualdade. Veja que eu já tive que somar um termo, né? Quem lembra da aula anterior, há um segundo atrás, vai ver, né? E esse termo não tinha antes, tá? Eu estou resolvendo um problema com restrição de igualdade. Tá? Só o H e H. Tá? Antes tinha esse f de x mais esse termo aqui. Agora eu somei esse termo aqui que é o multiplicador de Lagrange vezes a restrição de igualdade. Tá? Aí voltamos algumas aulas atrás, voltamos algumas casinhas atrás, né? Acabou a folha. Vou botar aqui do lado. Meu Deus do céu, tá ruim a letra. Uma maneira. Uma maneira de estimar o multiplicador de Lagrange a gente vai usar agora o multiplicador de Lagrange para tentar fazer esse mu não ser tão grande na convergência. Né? Esse é o grande segredo. Então aqui seria
Eu vou explicar o que é isso aqui. Então, a maneira de estimar o multiplicador de Lagrange é comparando as condições de ótimo com o lagrangiano verdadeiro. O que é isso aqui? Falando grego aqui. Eu vou lá para cima. Eu vou dividir o quadro em dois, então. Vamos começar aqui. Opa, vou ter a folha em cima da mesinha. Deixa eu fazer dois gradientes aqui e já volto. Opa. O gradiente da função que eu acabei de escrever. Isso aqui é um i, tá? E o lagrangiano do problema. Vou esquecer o método de barreira aqui e vamos tratar esse problema como se fosse um problema. Aqui x é o candidato a ótimo, né? Vocês lembram daquele x asterisco? Vou botar um j aqui só para não. Lagrangiano no ponto. Isso aqui, algumas casinhas atrás, né? Algumas aulas que a gente já viu. Essa função aqui. Essa é o lagrangiano. Lagrangiano da função. Tá? Bom, se eu comparar as duas aqui, fica evidente que o único termo que tem de diferente aqui é esse termo aqui. Esse termo aqui, a gente pode comparar. Isso aqui é igual a isso aqui. Faltou botar x aqui, né? Isso é igual a isso aqui. Então, a gente chega à conclusão que o multiplicador de Lagrange candidato é o multiplicador de Lagrange mais na verdade poderia ter feito um i aqui, tá? Não vou regravar isso, mas eu poderia ter feito um i, não tem. Desculpe os matemáticos aí que estão assistindo horrorizados que eu fiz aqui agora. Deixa eu só copiar aqui e já digo o que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, o gradiente da função penalizada está aqui. Tá? O gradiente da função do lagrangiano, enfim, do lagrangiano da função, né? Eu multiplico, simplesmente eu estou pegando o multiplicador de Lagrange e multiplicando pela restrição de igualdade. Isso a gente fez algumas aulas atrás. Tá? Então isso aqui é de algumas aulas atrás, é o lagrangiano, isso aqui é o gradiente da função penalização. Tá? Os dois têm que ser igual a zero. Se os dois têm que ser igual a zero, eu digo que essa parcela, isso aqui, se isso aqui tem que ser igual a zero, isso aqui tem que ser igual a zero, isso 1 é igual a 2. Né? Eu corto isso, isso aqui é igual a isso aqui, me sobra essa parcela aqui, tem que ser igual a essa parcela aqui. Ou seja, lá no lagrangiano do ponto candidato, ele tem que ser igual a essa parcela, a esse lambda aqui vezes esses multiplicadores. Essa função de penalização, que é diferente do lagrangiano, que eu já expliquei antes, né? Vezes a restrição de igualdade. Então eu tenho essa igualdade aqui. Eu tenho que o lagrangiano verdadeiro, né? O lagrangiano do ponto candidato tem que ser igual esse lambda, essa penalização, mais esse mu, que a gente já viu, essa função de penalização, vezes a restrição de igualdade. Então o mini algoritmo, voltando àqueles mini algoritmos lá, o mini algoritmo que eu faria para esse método, eu dou um chute inicial, um x0, eu defino um lambda inicial, que pode ser 0, defino um mu que tem que ser maior que 0, de novo o ρ tem que ser maior que 1, porque o ρ vai multiplicando o mu, mesma coisa do método penalização quadrática lá, seto o meu contador em 0, o meu próximo x
vai vir da minimização da função. O meu lambda k mais 1 é aquilo que eu acabei de escrever aqui anteriormente. O meu mk mais 1 vai ser aquele ρ, mu, né? Mu k mais 1 vai ser o ρ mu k. O meu próximo ponto é o ponto atual. E fico fazendo esse loop até a convergência. Até meu ponto de convergência. Então, é isso aí. Basicamente, o método lagrangiano. Ou seja, tem um passo a mais, tá? Porque eu vou estimar. Eu tenho esse passo a mais aqui, diferente da penalização quadrática. Porém, esse passo a mais aqui vai fazer meu problema convergir sem ter que usar um mu muito grande. Entenderam a jogada? Eu não vou precisar de um valor de mu muito grande, tender a infinito esse valor de mu para eu chegar na convergência, porque eu vou estar usando uma informação do lagrangiano da função. Certo? Basicamente, o pseudocódigo bem porquinho é esse pseudocódigo aí que eu mostrei para vocês. Então, algoritmos de penalização exterior funcionam assim. Passou da restrição, eu ativo eles, altero a minha função. Eu preciso testar minha função até ela passar da restrição. Passou da restrição, eu recalculo tudo com um valor de mu mais alto, até eu envelopar a função na restrição que eu preciso. Vamos voltar aqui para ilustrar isso, deixar isso bem ilustradinho. Opa, estamos lá em cima. Né? Eu vou alterando o valor até ficar numa função onde o mínimo dela vai coincidir com a restrição. Mesma coisa aqui, só que para restrições de desigualdade, menor ou igual, né? Se eu tiver no meu problema, eu posso calcular só a metade. Aí no lagrangiano aumentado, ao invés de eu ficar fazendo isso com o mu, eu vou precisar de um valor muito alto de mu para fazer isso aqui. Como eu uso a informação do lagrangiano, lá em cima, né? Desculpe. Eu posso fazer isso de maneira com um mu mais baixo, vou evitar problemas de convergência. Se eu tiver principalmente se eu tiver várias variáveis de projeto é bom, mas se eu tiver muitas variáveis de projeto, começa a ficar intratável o método da penalização quadrática para o algoritmo de exterior. Certo, pessoal? Então, método de penalização exterior, só isso aí mesmo, bem en passant. São métodos assim, eu vou calculando a minha função, vejo, passou da restrição, aplico a penalização. Passou da restrição, aplico a penalização. Até uma hora que a função que eu modifiquei, a função modificada que eu estou minimizando, o mínimo dela não passou da restrição, bateu na restrição. Certo? É chato, às vezes é chato de principalmente acertar esse valor aqui do penalizador, do mu. Certo, pessoal? Então, de penalização exterior é isso aqui. Agora sim eu vou parar o vídeo.